Ivermectina, o antiparasitário que está sendo testado contra a Covid-19 e em testes in vitro, ele eliminou o vírus em 98% em 48 horas. In vitro, tá? A gente vai explicar um pouco mais. Esse vídeo tem como objetivo o estudo acadêmico de medicina. Então, assim, no momento a gente está fazendo indicação ou fazendo algum indicativo positivo, tá? Apenas para fim de aprendizado entre os acadêmicos de medicina. A ivermectina, pessoal, ela tem como objetivo e como benefício a fácil administração via oral. É um fármaco barato, liberado pela OMS e Anvisa para os fins que ele foi desenvolvido. Assim, ó, como que o medicamento antiparasitário ele pode estar sendo defendido por alguns médicos para o tratamento contra a Covid? Então, é uma pergunta que a gente vai tentar elucidar aqui, tentar entender. Bom, primeiramente, macroscopicamente, é correto. Temos um fármaco para um parasita e ele pode atuar num processo viral ou uma síndrome viral. Como funciona isso? Vamos lá. No estágio 1, onde a fase existe a multiplicação viral, é onde que esse fármaco atua, né? A nível celular. Então nós vamos entender um pouquinho mais sobre esse fármaco, tá? Primeiramente, um histórico, é um fármaco que já foi utilizado na sua atuação em estudos anteriores contra o vírus da dengue, contra o vírus da influenza, contra o vírus do SARS-CoV. E nessa imagem estrutural que nós estamos vendo aqui, tá? A gente vai conseguir elucidar e ver como que funciona. Nós temos aqui, ó, a primeira forma, um envelope aqui, ó, um vírus, né? Da forma que ele entra na célula com proteínas spike. Então, assim, ele é cercado por uma vesícula chamada endossomos, tá? E onde ocorre uma fusão da membrana, ou seja, dessa membrana ela se junta ao endossomos e tem a liberação do vírus no interior da célula, ou seja, chamado núcleo capsídeo. Lembrando que esse núcleo capsídeo ele tem uma proteína capsidial que envolve esse material genético. Quando esse material genético se rompe, esse RNA é liberado e muda o funcionamento da célula. É aí que ocorre a multiplicação, ou seja, a replicação do código genético. E como consequência, ocorre uma replicação do ácido nucleico e forma uma nova célula. Então aí que entra a ivermectina. Ela rompe exatamente essa fase. Então assim, ó, por que o vírus entra no núcleo da célula? Como que ele entra? Esse vírus ele necessita da importina, rompe o mecanismo da integrase, então para dentro do núcleo celular. Então em teste in vitro, ou seja, em ambiente controlado laboratorial, ela rompeu, ou seja, a ivermectina rompeu a importina e como consequência a integrase que entra no núcleo celular. Então, dessa forma, que é uma proteína RNA, essas proteínas elas ficam soltas dentro do citoplasma, né? Ou seja, em uma etapa inicial com o SARS-CoV-1, né, que ela foi testada primeiramente no 1 e agora no 2, né, essas proteínas infectadas ela vai para o núcleo onde ocorre a multiplicação. E a ivermectina que ela trabalha nisso. Então a gente pode ler aqui, ó, antiparasitário que tem sido estudado para Covid-19, elimina in vitro 98% na fase 1 ou até na fase 2A. A gente vai ver na sequência. Lembrando que o in vitro, ele é em ambiente controlado, foi pego células de macaco, foi feito o teste em laboratório. Isso não significa que isso vai acontecer no ser humano, tá?
houve muitos casos que houveram várias discrepâncias e mudanças, mas já é um indício. Vamos lá. A escala molecular, ela inibe o funcionamento das importinas, como eu já falei, e tem uma capa, temos uma capa proteica, que é capsial, que ela rompe e multiplica o código genético RNA. Então, o fármaco ivermectina, ele trabalha no nível molecular, na evitar a multiplicação viral. Aqui está o ciclo de vida de um vírus e o medicamento bloqueia. Vamos falar um pouquinho agora sobre esses dois estudos, né? Um estudo na Austrália e outro nos Estados Unidos. Elsevier, né, que diz aqui a página, junho de 2020, que fala que o FDA, que é o órgão, aprova a ivermectina como inibidor e replicação do SARS-CoV-2 in vitro. Então, isso é um artigo científico que foi feito. A gente sabe que um artigo, para ele ser complementado, tem que ter reanálise, tudo. Demora muito tempo, em média aí 3, 4, 5 anos. Coisa que nesse exato momento, uma pandemia, com um número de mortes, a gente não tem. Então, a gente não tem estudos científicos, muito em virtude do tempo. Segundo, o da PubMed, nesse artigo, pessoal, nos Estados Unidos, e foi feito um teste clínico com ela. Então foi catalogado a idade, se já existia comorbidades com doenças respiratórias, diabetes, hipertensão, e uma certa parte foi tratado com ivermectina e outra parte não foi tratado com ivermectina e tiraram um índice de mortalidade de 78% menos com os tratados com ivermectina. Não foi revisado, não deu tempo de ser revisado esse trabalho científico e ainda está em análise, mas já é uma pré-publicação. A gente sabe que para você fazer isso no ambiente hospitalar, com uma certa quantidade de pessoas, faixa etária e comorbidades, é muito difícil, remete muito tempo, muito trabalho. Né? Mas cede aqui para a explicação. História da ivermectina, muito interessante, até para nível acadêmico, todos nós, né? A ivermectina foi descoberta em 1975, então faz parte dos medicamentos essenciais da OMS. Os seus descobridores, Dr. William Campley e Dr. Satoshi Uramura, ganharam os prêmios Nobel de Medicina e foi dividido com a doutora Yu Tu no combate dos plasmódicos parasitas causadores da malária. Então, os três, em 2015, né, não me lembro a nacionalidade do Dr. William, escocesa? Acho que é escocesa. Mas o Dr. Satoshi é japonês e a doutora Yu Tu é chinesa. O grande diferencial é que o Dr. Satoshi, aqui embaixo você pode ver, ele faz parte de um centro de pesquisa de troca de informações com o Instituto Fiocruz de Minas. Isso para nós é muito benéfico, troca de informações, aprendizado com o inventor do medicamento, né? Fantástico. Ela reduziu radicalmente a incidência de oncocercose, a cegueira dos rios, né, causada pelo verme, está aqui, e principalmente também para filariase linfática, uma infecção de repetição que gera a elefantíase, causada pelo germe Filarioidea. Muito interessante. Um pouquinho da história, né? Merece. Olha só o que eu trouxe aqui para apresentar. Uma pesquisa que foi realizada pelo doutor de Medicina Tropical pela Universidade do Amazonas, o Wellington Marcelo Monteiro, apresentado isso foi em 2014, aqui embaixo está o site, inclusive o site, ele mensura a faculdade do governo, tá? Um site oficial. E que ele fala, que eu peguei um trecho, sobre a malária e sobre a ivermectina. Malária, considerando o perfil de segurança do fármaco,
é possível vislumbrar a utilização em algumas situações, como na administração do fármaco em massa. Pô, que interessante, né? Então, quer dizer, em 2014, um centro de pesquisa da Universidade do Amazonas fez um teste com a ivermectina, viu que é um medicamento amplamente utilizado pelo mundo inteiro para diversas patologias. Eu listei algumas aqui, ó, né? Não vou falar todos, mas eu listei algumas, quase todas aqui, e dizendo assim, pode usar para malária, é um remédio seguro. Né? Então vamos lá, para falar aqui o que eu achei interessante. Ascaridiase, que é uma infecção pelo parasita, escabiose, sarna, piolho, essas coisas que a gente já sabe, né? Pediculose, mas olha aqui, arterite de Takaysu, arterite de Takaysu, uma vasculite de origem idiopática, desconhecida, ela ocorre uma estenose da aorta. Lembrando que isso daqui a gente não está falando só de monoterapia, ou seja, não é a ivermectina isolada para a respectiva patologia. Muitas vezes tem fármacos associativos aqui, né? Mas aqui também tem filariose, que é o dano linfático, que a gente já falou, edema crônico, da elefantise, que a gente já tinha mensurado. Então você vê que é um medicamento renomado, ganhou um prêmio Nobel da medicina, usado para várias patologias. Ele tem um processo de não deixar a multiplicação viral. Então você entende até um certo ponto o que alguns médicos defendem e outros médicos mais conservadores, que na minha opinião estão corretos, que aos olhos da ciência você tem que fazer o que é totalmente cientificamente comprovado, mas infelizmente nesse exato momento a gente não tem. Então a gente fica num impasse. Alguns médicos, não, aos olhos da ciência. Outros, pessoal, é o que a gente tem hoje, nesse exato momento, né? Vamos listar mais algumas coisas para a gente ir começando a formar uma opinião. Protocolos no Brasil, exatamente isso ó, que eu estou falando aqui, ó. Sociedade Brasileira de Pneumologia, ela no seu último manifesto, no dia 29 de junho, então é um manifesto recente, ela mensura assim: não existe evidências científicas de qualquer medicação disponíveis no Brasil, tais como ivermectina, cloroquina, hidroxicloroquina, associadas, isoladas ou associadas, que sejam capazes de evitar a instalação da doença em indivíduos não infectados. Certíssimo? Sabemos. E ela se manifestou, né? Aí nós temos um artigo de Lajeado que elaborou um protocolo com prescrição de ivermectina na fase 1 e na fase 2A. E ela foi eu achei muito assertiva a forma dela aqui, que ela mensura assim, ó, aos profissionais aqui, ó. Com base na experiência clínica do Pará, não obriga o médico e sim a liberdade de escolha em conjunto com o paciente. Achei muito assertivo isso. E aqui embaixo eu listei aqui, deixa eu colocar a lupa aqui, vamos ver melhor. É uma carta assinada por 81 médicos de várias especialidades, né? Radiologista, infectologista, toxicologista, cardiologista, de 81 médicos, que eles assinam juntos que nesse momento de caos, em Santarém, né? Nesse momento de caos em combate, o combate científico é inevitável. Sabemos que não tem a cura para essa doença, porém os remédios de hoje utilizados apresentam estudo com certa eficácia, né? E aqui ele coloca, a gente não quer ficar falando de outros medicamentos, mas nessa carta aqui ele mensura a ivermectina, né? Tanto no acompanhamento isolado tal, e ele mensura assim, ó, que temos consciência do nosso preparo técnico, ó, aqui, ó, queremos informar e tranquilizar a população de Santarém quanto ao uso dos protocolos como hidróxido, cloroquina e ivermectina, que é o que a gente está falando aqui,
prednisona, citromicina, tá? Então ele mensura sobre os medicamentos, ele faz menção também que esses medicamentos eles foram utilizados em vários outros países que seguem os protocolos, né? Achei muito indicado, todos assinaram em conjunto, inclusive aqui embaixo estão os números dos respectivos, ó, o Torrino, o CRM de cada um que acertaram. Santarém, 23 de maio de 2020. Bacana isso, né? A gente também tem que saber circular e saber sobre o Brasil. E também nós temos aqui a profilaxia da ivermectina, SARS-CoV-2, ou seja, Covid. Um protocolo do município de Porto Feliz é uma cidade de 90 km de São Paulo, que ela está no meio de um corte com várias cidades, então é uma cidade bem perigosa, além de ser a maior capital da América Latina, né? América do Sul, perdão. Então assim, na primeira quinzena de abril, a Corte Máxima do Brasil praticamente ignorou o Executivo e delegou aos governadores e prefeitos o poder de determinar medidas durante a pandemia. Então, olha só, pessoal, isso é interessante, nós sabemos também, né? A gente não está aqui para falar de política, mas o Supremo Tribunal tirou da União e passou aos protocolos individuais e a responsabilidade, ou seja, se é lockdown, fazer lockdown, fechar o comércio, que tipo de protocolo seguir, isso cabe ao município, ao secretário municipal de saúde, junto com o secretário estadual e seu governador e prefeitos. Esses são os encarregados. Ao Estado, através do seu ministro da Saúde, do presidente da República, cabe aportes não só financeiros, tecnológicos, farmacêuticos, né, e logística, para que não falte medicamento ou não falte protocolo, mas o que tem que fazer, o protocolo a seguir e como conduzir, cabe ao seu prefeito, ao seu governador. Interessante a gente saber essa informação. Então, nessa cidade de Porto Feliz, o Dr. Cássio, que é um cirurgião e é o legislador do município, baseado no protocolo de Madrid, de Bérgamo e de Marseille, estabeleceu que seu município a profilaxia com ivermectina para comunicantes diagnosticados com Covid-19, mesmo assintomático. Ou seja, o que o Dr. Cássio fez no seu município foi muito criticado na época, né? E o que ele fez? Um paciente diagnosticado com Covid, é feito tomografia, é feito o protocolo com outros medicamentos, que a gente não vai entrar aqui no caso, mas os comunicantes, né, na fase mesmo assintomático, não manifestaram tosse, não manifestaram febre. Esses comunicantes, foi feita a profilaxia com a ivermectina, na dosagem de 6 mg via oral por 4 dias, ou 0,2 quilo peso do paciente. Então foi feito esse protocolo e foi constatado que nenhum comunicante que teve contato com um paciente contaminado manifestou o vírus, nenhum foi hospitalizado. São dados que nós estamos apresentando, fontes de pesquisas que foram levantadas, todas essas informações, e de uma forma imparcial a nível acadêmico, não induzindo, não estamos orientando nada, simplesmente somos acadêmicos de medicina, formandos em medicina, para uma troca de informação e aprendizado. Muito obrigado.